Ao longo de mais de 30 anos, eu costumo fazer um experimento com os estudantes em sala de aula. Eu vou mostrar a vocês. Eu peço a eles que abram a porta. Que abram uma porta. Peço também, algumas vezes, que peguem um copo, como estou pegando aqui. Bom, para que eu faço isso? Eu pergunto a eles, após realizar essa tarefa ou essas tarefas, como eles fizeram. Como eles fizeram. E é interessante, porque ao perguntar como eles fizeram, as reações são variadas, mas vão na mesma direção. Eles olham para mim, e aí eu peço para vocês fazerem também. Façam isso. Abram uma porta. Levantem, abram uma porta. Pegue um copo que esteja à sua mesa, uma xícara. E aí eu faço a pergunta a vocês que eu costumo fazer a eles. Como vocês fizeram isso? Como vocês fizeram isso? Eles, e como eu disse, as reações são variadas, mas vão na mesma direção. Que direção é essa? Eles dão risada. Como assim, professor? Eu fiz. Aí eu insisto. Eles coçam a cabeça e começam a esboçar algum tipo de descrição. Mas ela é sempre muito pobre, porque embora eles tenham feito a anatomia durante um semestre, às vezes até durante um ano, a descrição do mover-se com as mãos, antebraço, braço, o tronco, os ombros, é muito pobre. Às vezes eles se remetem ao objetivo. Eles dizem assim, ora, eu abri. Ora, eu peguei. Enfim, daí vem onde eu digo que vai na mesma direção essas reações. Eles dizem para mim. E isso eu pergunto a vocês também. Eles dizem, ora, professor, eu nem pensei. Eu nem pensei. É automático. É automático tudo isso. E alguns vão até dizer um reflexo. Em décadas fazendo isso, esse experimento real em sala de aula, as respostas se encaminham para a mesma conclusão. Eu não pensei. É automático. É como um reflexo. Essas respostas sugerem para mim algo mais profundo. Não são respostas que devem ser tomadas trivialmente. Elas são um problema, porque ao descrever o que ele fez, o como fez, como sendo algo, usando essas qualificações, faço sem pensar, é automático e é reflexo. Banaliza-se o mover-se corporal. É como se o mover-se corporal fosse vazio. Portanto, por que vazio? Porque eu não penso, porque é automático, porque é reflexo. E assim, não é importante. Não é importante.
Mas isso contrasta com o discurso de tantos especialistas, que inclusive ouvimos muito durante a pandemia, especialistas da medicina, da fisioterapia, da psicoterapia, de agentes de saúde, todos eles, em várias circunstâncias, em vários debates, em várias apresentações, em várias lives, administram exercício físico nas prescrições que fazem para uma vida saudável. Todos eles, sem exceção, acabam colocando o exercício físico no conjunto das prescrições que eles dão para que nós tenhamos uma vida melhor, uma vida saudável. Para que façamos uma prevenção de determinadas doenças do corpo e da mente. Isso, e aqui cabe um parênteses, né? Porque quando o estudante fala no automatismo e no reflexo, né, ele dá a entender que aquilo tudo, que isso, automático e reflexo, ou sem pensar, é simples. Mas se tiver aqui algum neurofisiologista, ele sabe ou ela sabe que mesmo os automatismos, mesmo os reflexos são complexos. Eles envolvem. O automatismo não é automatismo. As respostas que parecem automáticas, na verdade, são flexíveis, são maleáveis. Os reflexos que parecem estereotipados são flexíveis também, são variáveis. Tanto os automatismos quanto os reflexos envolvem uma cadeia e uma coordenação sensório-motora que nos vincula ao próprio ambiente, fazendo uma leitura constante do contexto no qual fazemos esses movimentos. Então estão longe de ser algo simples. De fato, são complexos, muito complexos. Tanto no número de grupos musculares que envolvem, nas relações de aferência e eferência, de sensório e de motor, quanto o ajuste ao contexto, que tanto no automatismo quanto no reflexo acontece. Fecho parênteses. Voltando. Por que então? O nosso estudante fala do mover-se como algo sem pensar. Fala do mover-se como algo automático. Fala do mover-se como algo reflexo. E por que, de outro lado, especialistas para além da educação física dão tanto valor ao exercício físico? Lembram-se sempre de citar, faça exercícios físicos. Talvez, porque isso acontece, talvez, porque o exercício físico é tratado como se fosse uma pílula, como um remédio, como gasto energético. Mas vale lembrar que isso tudo é custoso. Nem todo mundo gosta de tomar remédio. Muita gente gosta de pílula. Mas não é difícil imaginar um momento em que, se o exercício físico é uma pílula, alguém invente uma pílula, de fato, que faça alguma coisa parecida com os efeitos que o exercício físico traria na perspectiva orgânica.
E daí o exercício físico deixaria de ser necessário, porque seria mais fácil tomar a pílula do exercício físico do que fazer o próprio exercício. Aliás, como sabemos, grande parte da população não realiza, não tem motivação para realizar exercícios físicos. Ou se começa a realizar, logo abandona. Mas aqui é preciso também esclarecer que eu diria, mais de 70% da população não pratica exercícios físicos regulares. Aqui há dois motivos, e é importante frisar isso. Um motivo não tem a ver com a pessoa em si, mas tem a ver com os condicionantes estruturais da nossa sociedade. O acesso, as condições para que alguém possa ter tempo livre para praticar exercício são restritos. Restritos por questões econômicas, porque é preciso tempo livre para fazer isso. E é preciso ter locais adequados para fazer isso. Precisa ter condições materiais para fazer isso. E aí, muita gente das classes menos privilegiadas da sociedade, e é muita gente, vai ter dificuldade de fazer. O outro motivo, esse sim tem a ver com cada um de nós, é que, no fundo, viver não é gastar energia. Viver é economizar energia, é otimizar sua energia. Vida não é gastar energia, vamos combinar. Vida e viver é otimizar energia. Isso não quer dizer que a gente não gasta energia. Aliás, a gente gasta fazendo vários movimentos em situações lúdicas. O brincar é um exemplo que desafia essa visão mais funcional de gasto energético, porque o brincar, ele envolve gasto energético. Se pensarmos no brincar entre animais, ele envolve um risco, assim como envolve para nós também. Nós brincamos de coisas que são arriscadas, mas parece que tudo isso é relevado para algo que está embutido no que a gente chama de brincar. E eu acho que o que está embutido no que a gente chama de brincar tem a ver com o fato de que aqueles que eventualmente vão poder fazer a prática de exercício físico, dentre aqueles que vão fazer a prática de exercício físico, alguns vão descobrir isso. Vão descobrir, para além daquelas 3 sessões de 30 minutos por semana, minimamente falando, preconizadas pelos especialistas, essas pessoas, algumas dessas pessoas que passam por esse regime, vão descobrir algo além, que tem a ver com brincar. Mas o brincar vamos deixar de lado agora, porque isso vamos deixar para uma outra história. Voltemos a quem descobre algo nesse exercício físico, para além de realizar o gasto energético das 3 sessões, 30 minutos cada uma, pelo menos, 3 vezes por semana, pelo menos. Essas pessoas vão deixar de tratar o exercício físico como algo extrínseco, que é, na verdade, a fala dos especialistas. Quando eles valorizam o exercício físico, não é pelo exercício físico em si. Lógico que há exceções, mas na maioria dos casos eles estão enfatizando outras finalidades. Ou seja, eles atribuem um valor extrínseco ao exercício físico. Mas alguns, como eu disse, vão descobrir nessa prática, aqueles que conseguirem praticar, algo além. Algo que não tem a ver com esse valor extrínseco, melhorar meu coração, melhorar minha autoestima, melhorar minhas relações sociais, estabelecer vínculos sociais, que, diga-se de passagem, são todos importantíssimos.
Mas alguns vão descobrir que, para além disso, que é muito importante, há algo ainda também tão importante quanto, que é o prazer de se movimentar, que é a capacidade de poder se movimentar em várias circunstâncias, formalmente, informalmente. É a capacidade e o sentido de mover-se corporalmente, de bocejar, de espreguiçar, de pegar o copo, de abrir a porta, de poder sentar, ou levantar-se, endireitar-se, olhar para o pôr do sol, olhar para o nascer do sol, sorrir, olhar e sorrir para um bebê. Que ato contínuo também te olha e retribui o sorriso. Ao tratarmos o mover-se corporal como sem pensar, acéfalo, como automático, mecânico e reflexo, nos esquecemos que ao fazermos esses movimentos, nós acontecemos no mundo. Nós não apreciamos que ao fazer esses movimentos, sentimos coisas que dizem respeito ao próprio mover-se corporal. Não pensamos racionalmente como fizemos. E como a minha pergunta ao estudante na sala de aula denota. Mas essa pergunta que chama ao racional é para que, ao chamar ao racional, percebamos o quanto nós não sabemos do que fazemos e do que isso implica ao fazermos. Quando nos movimentamos, independentemente se estamos pensando ou não, se é automático ou não, ou se é reflexo, nós realizamos a nossa vida. Nós nos criamos a nós mesmos. Essa experiência de se movimentar nos permite olhar, nos permite falar, nos permite gestualizar, nos permite nos orientar no espaço físico, no espaço social, nos permite ir e vir, caminhar por si, per si. Caminhar por trilhas, por um bosque, por um campo, por ruas. Tudo isso remete a um valor intrínseco. Fazemos por fazermos. Nos movermos por movermos. Há um sentido per si no mover-se corporal, que se perde quando eu trato o mover-se corporal como algo que eu não penso, que é automático, que é reflexo. Talvez, as práticas corporais milenares foram inteligentes em considerar isso. Eu tenho para mim que muitas práticas corporais milenares não negligenciaram esse sentido, esse valor intrínseco do mover-se. E talvez por isso elas estejam há tanto tempo por aí, chegaram até nós. Mas o fato é que, no século XXI, com toda a ciência que está por aí, ciência, inclusive, que está dentro da educação física, com tudo isso,
com todo esse conhecimento científico, nós falhamos e temos falhado copiosamente em ouvir o canto dessa experiência de se movimentar por si só. Essa experiência de primeira mão nos cria enquanto seres. Aqui eu devo dizer que a minha inspiração vem da psicologia e vem da filosofia. Da psicologia, eu estou me referindo aqui, particularmente, inclusive, quando usei essa experiência de primeira mão, nesse autor, Edward Reed, neste livro, A Necessidade da Experiência. E a experiência que ele fala, necessária, é essa experiência de primeira mão, a experiência que eu consigo realizar por mim mesmo. Eu consigo falar por mim mesmo. Eu consigo abrir a porta por mim mesmo. Eu consigo pegar o copo por mim mesmo. Eu consigo levantar da cama por mim mesmo. E começar o dia. Todo dia começa quando nos levantamos da cama. E não apreciamos que o levantar da cama é literalmente levantar da cama. E fazemos isso por nós mesmos, ou pelo menos muitos de nós. Assim fazemos. A outra inspiração é filosófica e vem de um texto da Marilena Chauí, antigo, de 1994, que foi recentemente republicado numa coletânea chamada A Experiência do Pensamento, em que ela trata, nesse texto, da obra de Merleau-Ponty, e tem como ponto de partida algo que ele diz no seu último livro, no livro Inacabado, em que ele diz: o ser é o que exige de nós criação, para que dele tenhamos experiência. O ser é o que exige de nós criação, para que dele tenhamos experiência. Essa criação acontece quando nos movimentamos. Por isso ela diz, nesse texto mais adiante, o que é a experiência da visão, ela diz. É o ato de ver. É o ato de olhar. Olhar é se movimentar. O que é a experiência da linguagem? É o ato de dizer. E dizer implica em falar. E falar é mover-se. E aí ela vai construir toda a sua argumentação, em que nós, pelo menos eu percebo ali, o papel crucial, fulcral, que tem o mover-se corporal. Porque sem isso, eu não consigo ver. Sem isso, eu não consigo ter linguagem. Pois bem, no século XXI, portanto, com toda a nossa ciência, e essa ciência na educação física, falhamos em ouvir esse canto da experiência de primeira mão, essa experiência que nos cria nós mesmos. Talvez por isso, toda vez que repito, melhor dizendo, na minha sala de aula, esse experimento de chamar o estudante, algum voluntário, ir à frente, peço para abrir a porta, peço para pegar um copo, e lhe pergunto, como você fez isso? Ele hoje, como sempre, continua me respondendo. Porque eu não penso, porque é automático e é reflexo.